Deputado, o Helder já tem planos para 2018? O que o Helder vai disputar? Isso já está definido ou ainda vai esperar mais um pouco? Olha, a gente tem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Nós já fizemos uma revisão do nosso planejamento estratégico, conversamos com o nosso grupo político e com atores que acompanham a nossa trajetória e decidimos que eu vou, o ano que vem, disputar a reeleição. Vou disputar mais uma vez a eleição para deputado federal e também acompanhar de perto toda a movimentação política no Brasil, no Espírito Santo. Afinal, eu creio que há espaços no Espírito Santo para nós discutirmos um projeto alternativo, mas tudo isso depende muito da movimentação política e dos desdobramentos da política nacional aqui. Eu penso que a gente não pode fazer, seria um erro fazer uma avaliação do cenário político nos próximos 6 meses ou no próximo ano, sem levar em conta o que pode ocorrer no Espírito Santo e no Brasil em relação aos desdobramentos da Lava Jato. Mas eu me coloco como candidato à reeleição e estou trabalhando para isso. Fizemos aí uma avaliação do nosso planejamento, o foco principal é Cariacica e Grande Vitória, mas hoje, depois do mandato de deputado federal, eu ampliei a minha atuação e tenho me relacionado politicamente com lideranças de 50 municípios do Espírito Santo. A gente percebe que na narrativa de lideranças do PT, nacionalmente falando, a gente percebe essa preocupação em revitalizar, em recuperar a imagem do partido, que inclusive passou por uma série, passa ainda por uma série de denúncias e tal. Tem um desgaste muito grande. A gente percebe que aqui também, tanto o senhor como o Givaldo, companheiro do senhor lá na Câmara, também tem feito um esforço nesse sentido de mostrar que o PT tem sim condição de representar os anseios da população. A gente percebe um esforço muito grande nesse sentido. O senhor acha que o PT no Espírito Santo, ele tem hoje, está dentro dessa proposta mais nacional de recuperar a imagem do partido, ele está nesse momento, ele também está afinado? E o que significou, por exemplo, a recondução do João Cosme para o comando do partido? Isso muda alguma coisa? Não muda? O senhor acha que não muda nada esse plano de recuperar a imagem do partido ou não tem nada a ver? Olha, seria muito bom que o resultado que nós obtivemos com a candidatura do Givaldo, com o meu apoio, com o apoio do Perli, da Irine, da Ana Rita, do Vereza e de outras lideranças do partido no estado, tivesse sido respeitado. Nós ganhamos as eleições internas, mas infelizmente os questionamentos levaram à anulação de votos em alguns municípios, o que reverteu o resultado que inicialmente foi favorável a nós. Mas é importante dizer que o movimento do Espírito Santo interno no partido, ele não é um movimento só aqui dos capixabas, é um movimento nacional. Começou em 2015, no encontro em Salvador, do Partido dos Trabalhadores, e ele tem vários deputados, senadores. O objetivo desse movimento intitulado Muda PT é nós resgatarmos coisas importantes que o partido abandonou ao longo da sua trajetória, porque há uma tentativa, sim, de criminalizar o PT no Brasil, e não só o PT. Coisas importantes, por exemplo? Por exemplo, a transparência nas finanças do partido, a interlocução com os movimentos sociais, o aprimoramento da democracia interna, que foi substituído, o debate interno foi substituído por uma prática de acordos de cúpula e de grupos. Então nós acreditamos que é fundamental resgatar isto. E o PT hoje paga um preço pelos seus erros, nós também cometemos erros e temos que admitir os erros que cometemos, mas o PT paga um preço ainda maior, não pelos erros que cometeu, mas pelos acertos que fez pelo país, porque a elite brasileira não se conformou com muitas mudanças que foram feitas ao longo dos governos, especialmente do governo do Lula, mas também do governo da Dilma. E o ódio de alguns setores da elite brasileira fizeram que surgisse esse movimento com a participação da mídia, de setores da justiça, dos órgãos de investigação, do setor do grande empresariado nacional, de grandes grupos econômicos e financeiros, para
levar ao impeachment, desgastar o partido, só que, né, eles achavam que isso acabaria com o partido. E o que aconteceu é que, nos últimos dias, Datafolha divulga uma pesquisa e mostra uma recuperação do partido. Então, assim, nós estamos pagando por aquilo que nós deixamos de fazer corretamente, mas especialmente por aquilo que nós fizemos que incomodou profundamente alguns setores da elite brasileira. Eu creio que nós temos que colocar na cabeça no lugar, corrigir rumos, mas preservar o nosso legado e fazer com que o nosso partido, junto com outros partidos, porque não é só apenas o PT, partidos progressistas e da esquerda brasileira, possamos repensar as nossas atitudes e buscar, né, num horizonte muito próximo, retomar a condução da política nacional, e creio que é necessário que esse debate seja feito aqui também no Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é um caso diferente do PT. Eu não estou falando a partir da Lava Jato. Antes da Lava Jato, o Espírito Santo é um caso diferente, porque o PT nos outros estados ficou na rua. Aqui no Espírito Santo, levaram o PT para os braços do Paulo Arthur, o PT saiu da rua. Você tem 14 anos aí, o PT não está na rua mais. Então, aqui foi diferente. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo assim, que o PT fez algumas alianças, a meu ver, acertadas ao longo desses anos, mas por que nossa chapa defendeu, o Congresso Estadual do partido decidiu que nós não devíamos mais fazer parte da base aliada do governo do Espírito Santo? A Executiva Nacional referendou essa posição. Por que nós defendemos isso? Porque a partir de 2016 mudou o cenário da política nacional. Então não há mais aquele quadro de alinhamento sem as dificuldades que são impostas hoje. Então nós avaliamos que o melhor para o partido no Espírito Santo é construir um caminho de independência. Por isso a saída, né, da base aliada do governo do Estado, ao nosso ver, é o caminho mais acertado. Mais acertado para que nós possamos dialogar cada vez mais com os movimentos sociais, com os movimentos progressistas do Espírito Santo e buscarmos, num médio prazo, a construção de uma alternativa para o Espírito Santo, e vejo que esse movimento ganhou força com a nossa chapa para voltar a sonhar. Nós resgatamos militantes que estavam adormecidos, gente do movimento social que estava sem vontade e desejo de voltar à militância. E eu penso que neste momento em que nós estamos sob os efeitos de um golpe parlamentar institucional, não dá para tratar a aliança política como se tratava até 2016. Então, o PMDB hoje é um partido, né, oficialmente articulador, junto com outras forças políticas, do golpe parlamentar institucional no Espírito Santo. Por isso, acho que é fundamental que a gente tenha nitidez política e nitidez sobre as alianças que nós vamos construir. Eu defendo que nós temos que construir alianças, mas não dá para construir alianças neste quadro, nessa quadra em que nós vivemos, de participação direta do PMDB e de outros atores para manchar a democracia. Isso tem repercussões nacionais, mas repercussões nos estados. E por isso eu creio que a decisão de saída da base do governo Paulo Artung deve se confirmar agora com a posse da presidente nacional eleita, senadora Gleisi Hoffmann. O senhor tem tido uma posição declaradamente contrária à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. A gente percebe que algumas lideranças, vou falar das capixabas, por exemplo, o senador Ricardo Ferraço, que é do PSDB, ele tem, inclusive na posição de relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos, tem feito essa defesa justamente na contramão do que o senhor tem falado, que para algumas pessoas é uma defesa dos interesses do empresariado e por aí vai. Agora, o senhor acha que, quando chegar lá nas urnas, lá na frente, o que a população vai entender dessa história da reforma? O senhor acha que eles vão reconhecer que quem estava contra a reforma estava do lado, vamos dizer, da população, do trabalhador, ou como estão dizendo por aí, que a reforma é
imprescindível para que se gere emprego no país e se devolva aí a condição do trabalhador que ele tinha há alguns anos. Como que o senhor vê isso? A senhora aposta como nessa história? Eu acho que quem defender, como tem alguns defendendo, o governo Temer, quem defender no Congresso Nacional que o Temer não seja investigado pelo STF, quem defender reforma trabalhista, reforma da Previdência, vai pagar um preço caro. Eu não tenho dúvida disso, porque eu faço política muito em contato com a população, converso muito com as lideranças. E eu nunca vi a população tão antenada no que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, estar antenada, conectada, não significa também que consegue com isso fazer uma leitura crítica do cenário. Mas uma coisa é certa, as pessoas estão acompanhando. Especialmente em relação à reforma da Previdência, quem tiver coragem de votar pode estar colocando uma pá de cal no seu futuro político, porque a população já entendeu, embora a mídia tente, se esforce, o governo se esforce para mostrar que não é isso, mas a reforma trabalhista, ela desmonta a nossa legislação trabalhista, retira direitos, e a reforma da Previdência, na prática, vai inviabilizar a aposentadoria dos brasileiros. E como aumenta a contribuição para 40 anos, e no caso do trabalhador rural, no mínimo 15 anos de contribuição, isso na prática vai promover uma mudança tão grande que talvez cerca de 80% dos brasileiros não vão conseguir se aposentar com aposentadoria integral. Porque para chegar à aposentadoria integral tem que ter 40 anos ininterruptos, ou, se forem interrompidos, tem que ser pagos lá na frente. Então eu acho que a população não vai cair nessa história de que isso vai gerar emprego, porque não vai, e que mudar a Previdência dessa maneira vai beneficiar os brasileiros. Vai inclusive promover uma retirada de direitos da grande maioria das pessoas que vestiram verde e amarelo e foram para a rua pedir o impeachment. Então eu creio que o preço vai ser caro. E por isso que nós estamos firmes na defesa dos interesses dos trabalhadores brasileiros. Mas o que transpira até então, até esse episódio do Temer sair muito enfraquecido, se enfraquecer muito, transpira que isso passaria na Câmara dos Deputados com relativa facilidade. Os dois. Como é que você vê isso? Eles venderam essa ideia de que fariam aprovação sem muitas dificuldades. Mas cresceu a movimentação social no país. O tema da reforma da Previdência, da aposentadoria, desceu para o cidadão comum, especialmente a reforma da Previdência, e eles começaram a sentir dificuldades. As eleições acontecem no ano que vem, deputados e senadores começaram a fazer contas, o que vale mais? Ter 6 milhões de emendas liberadas esse ano para suas bases eleitorais, alguns cargos no governo, ou os votos nas eleições do ano que vem. E me parece que, colocando na balança, esses deputados estão percebendo que se eles aceitarem a pressão do Temer e as vantagens, entre aspas, oferecidas pelo governo, eles podem ter um prejuízo eleitoral ano que vem. Por isso, eu creio que, mantendo o nível de mobilização social que nós temos hoje nas redes sociais e nas ruas, já tivemos manifestações no dia 28 de abril, com paralisação, dia 30 de junho, que se prepara um outro movimento. Isso tudo pode dificultar a vida do governo no Congresso. E o governo Temer já não tem mais condições de continuar, pelo envolvimento em corrupção, mas porque também não consegue fazer as reformas que alguns acreditavam que ele teria condição de fazer. Por isso a gente está defendendo a saída do Temer, a aprovação da PEC para termos eleições diretas este ano para presidente até o ano de 2022. Antecipa as eleições para presidente, o ano que vem fazemos eleições para governador, senador, deputado federal e estadual. Agora, se o Congresso topar, nós do PT topamos antecipar as eleições para todos os cargos. O senhor é candidato à reeleição. Como está sendo a sua experiência com a bancada capixaba? Porque a gente percebe muitas críticas também em relação ao trabalho da bancada capixaba, que cada um é por si, que não existe uma união, e em contrapartida tem outros que falam não existe uma valorização do mandato do deputado federal como deveria haver, e também a queixa de que
a bancada é pequena, então ela tem uma representatividade menor. O senhor, com essa experiência que o senhor já teve nesses quase 3 anos, o que o senhor vê como fragilidades e como pontos a ser melhorados da bancada capixaba? O senhor que está por dentro. Primeira fragilidade, a bancada é pequena. Segunda, é que assim, nós temos posicionamentos bem diferentes no plano nacional. O que eu vejo de positivo é que quando estão em jogo os interesses do Estado, nós temos conseguido uma certa unidade na bancada. Isso é preciso ressaltar. Mas eu creio que, em função de uma confusão sobre o cenário estadual, o que vai acontecer o ano que vem, as lideranças políticas que estão na bancada se movimentam muito em função do processo eleitoral do ano que vem. E aí, neste cenário, é natural que alguns façam movimentos individuais, e o que, a meu ver, acaba fragilizando a bancada. E já que o senhor falou de cenário local, das eleições, como que o senhor vê o PT? Vamos supor que por algum motivo aí não aconteça um acidente pelo caminho e o Lula não consiga se candidatar a presidente, como está se dizendo. O que o PT faria? Uma aliança? Estaria disposto a fazer uma aliança provavelmente com o PDT? Isso também aconteceria aqui no Estado? Como o senhor vê essa situação? Em condições normais, o Lula seria candidato. Sim. Normais. O que se trabalha hoje é para criar as condições para que ele não seja. Nós vamos trabalhar no sentido oposto para que ele seja candidato ano que vem. No cenário dele não ser candidato, nos resta 2 alternativas. Ou nós lançamos uma liderança do partido, o problema é que nós não temos hoje uma liderança constituída com base eleitoral nacional, como o Lula, e o outro cenário, e aí nós teríamos que fazer uma disputa difícil, porque não temos um nome preparado para isso, temos bons nomes, mas não com densidade eleitoral. E o outro cenário seria discutirmos apoio a uma outra candidatura. Também isso ainda é muito nebuloso, mas tem alguns atores... A candidatura seria o Ciro Gomes, por exemplo. O Ciro é um nome que naturalmente vai surgir para o debate, até porque o PDT é um partido que se posicionou contra o impeachment, que participou dos governos Lula e Dilma, que tem se posicionado contra as reformas, é um partido aliado nacionalmente. Naturalmente, se isso ocorrer, o que a gente espera que não ocorra, o nome do Ciro vai ser apresentado pelo PDT para o debate e nós teremos que fazer esse debate internamente. Não há ainda nenhum debate sobre isso, mas nós teremos que fazer. Até porque não dá para desconsiderar a importância do PDT como um partido nacional neste cenário político eleitoral de 2018. Agora, veja o seguinte, se o Lula for candidato, aqui no Estado o PT vai ter que ter candidato ao governo, claro. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo os holofotes muito assim na sua direção, te iluminando, porque há dificuldade de nomes limpos, o seu é um nome muito limpo, e há quem aposte nessa sua candidatura ao governo do Estado. Como é que você vê isso? Rogério, eu sou candidato à reeleição, como eu disse. Qualquer outro movimento dependeria de um projeto do partido articulado com outras forças políticas do Espírito Santo. Se o Lula é candidato a presidente, necessariamente teremos que discutir nos estados a construção de alianças que deem sustentação a este projeto. E eu me coloco à disposição do partido a todo momento para discutir isso, mas o que eu posso fazer hoje é me colocar como candidato à reeleição. Mas para que haja um debate nessa direção, tem que haver confiança política interna, em um ambiente de muita transparência e, além disso, diálogo com outras forças políticas. Eu não tenho nenhum problema de disputar eleições fáceis e difíceis. Já disputei algumas muito difíceis. Aliás, eu nunca disputei eleição fácil, mas algumas mais difíceis do que outras, Então não tem problema disputar eleição difícil. Mas eu creio que, se não for nesta eleição um projeto alternativo para o Espírito Santo, com um nome que congregue os partidos de esquerda e progressista, eu creio que isso se coloca já para o próximo pleito. Por quê?
porque sejamos bastante assim, objetivos, mas há uma certa fadiga de lideranças no Espírito Santo e um vazio também de algumas lideranças. Eu creio que há espaço para crescimento de outras lideranças e a gente tem visto algumas lideranças novas se destacando no Espírito Santo. Acho que o mais importante é nós debatermos isso com a sociedade capixaba e creio que fará bem nós termos um debate onde não tenhamos apenas uma unanimidade de um projeto, onde nós tenhamos o debate, o contraditório e propostas que mostrem que é possível o Espírito Santo crescer não só na direção que cresceu até hoje. Podemos ter outros caminhos e caminhos que levem, inclusive, a mais dignidade, mais inclusão social e mais integração de todo o povo capixaba.